Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agora, para que todos possam ser abundantemente em nome do Senhor Jesus, é preciso que cada um faça o seu dever de casa. Todos nós que queremos as bênçãos de Deus, nós temos que pagar o preço. E o preço não é impagável, não. O preço é perfeitamente cabível a cada um de nós. Todos podem pagar o preço. Você veja, por exemplo, que Jesus disse, se, ele colocou a condição, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqui, no versículo 21 de João 14, mesmo capítulo, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é um toma lá, dá cá. Se nós guardamos os mandamentos divinos, então Jesus disse que nós seremos amados pelo Pai, e ele e o Pai viriam e se manifestariam a nós. Agora, qual é o preço de amar a Deus? Qual é o preço de amar a Deus? Essa pergunta. O preço de amar a Deus não é guardar a sua palavra dentro de um cofre ou mesmo colocá-la bem na distante, bem aberta, lá no Salmo 91. Não, isso não significa muita coisa, não significa quase nada, porque muitas pessoas deixam a Bíblia aberta lá, estampada na estante, só tomando poeira. Elas não leem, elas não tomam conhecimento daquilo que está escrito. Elas não estão interessadas no que está escrito, que Deus falou. Mas elas dizem que amam a Deus. Não, eu amo a Deus, sim, eu amo, eu tenho Bíblia e tal. Mas você veja que se a pessoa quer ser abençoada por Deus, se ela quer ser uma pessoa de Deus, uma pessoa escolhida, eleita por Deus, ela tem que fazer a parte dela. Porque Deus deixou como herança para todos, todo ser humano tem disponível a Bíblia, a palavra dele. Então, aqueles que o amam, aqueles que têm interesse em saber qual é a sua vontade para as suas vidas, então, com certeza, estes vão querer saber o que eu devo fazer para agradar o meu Senhor. O que eu devo fazer para ser uma pessoa abençoada, escolhida? O que eu devo fazer? Jesus disse depois, novamente, 3 vezes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Então, isso aí responde, eu creio, perfeitamente àqueles que dizem: bispo, eu já estou há anos na igreja e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Poxa, eu cumpro meus votos. Todo domingo eu estou na igreja, na quarta-feira. Eu participo das campanhas de jejum de Daniel. Eu já fiz todos os meus sacrifícios e ainda não o recebi. Aí é que está. Presta atenção. Jesus fala com muita clareza, com muita transparência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, pratica, obedece, segue, se esforça, pelo menos se esforça em querer obedecê-lo. Então esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Depois diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quer dizer, o Pai, o Filho e, óbvio, o Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade é prometida para aqueles que amam o Senhor Jesus. Mas que tipo de amor? O amor que nada tem a ver com sentimento, porque o amor que a gente conhece aqui nesse mundo é esse amor fajuto que faz e desfaz, casa descasa, é esse amor descompromissado, esse amor cada um por si, é mais amor a si próprio do que a terceira pessoa. A bem da verdade é que esse amor que esse mundo apresenta não tem nada a ver com o amor que Deus quer e espera de cada um de nós, que é o amor sacrificial. É o amor sacrificial. Porque para você guardar, quer dizer, obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, tê-la como instrumento referencial na condução da sua vida, nas suas escolhas diárias. Então Deus, em toda a sua plenitude, vem fazer morada dentro de você. É isso mesmo. Deus não habita em igrejas, Deus habita nas pessoas. As pessoas que nasceram ou que nascem do Espírito Santo, essas são a igreja do Senhor Jesus. A igreja invisível, a igreja que não tem placa, a igreja que é conduzida pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. E falar nisso, eu gostaria de dar para vocês uma revelação bacana, que você vai gostar. Esclarece muito bem o que nós estamos falando aqui. Quando Abraão viu que o seu filho Isaque estava já moço, na hora de casar, 40 anos, então Abraão chamou o seu servo mais fiel, mais leal, mais antigo na sua casa, Eliezer, o Damasceno. Ele o chamou e disse: olha, vai à minha terra, à minha parentela, para buscar uma noiva para o meu filho. Quer dizer, uma missão extremamente importante. Uma missão que só o Espírito Santo poderia guiar aquele servo. Só ele, para trazer a pessoa certa para
Isaque. Mas Abraão confiava em Deus e confiou no seu servo. E então, Abraão colocou nas mãos dele essa responsabilidade. O servo foi até onde Abraão tinha saído, lá de Harã, buscar uma esposa, a noiva de Isaque, para Isaque. Esse servo representava o Espírito Santo. Esse servo, o servo Eliezer, ele representava, tipificava o Espírito Santo, que é ele quem conduz a igreja do Senhor Jesus, os seus filhos, aqueles que são nascidos dele. Então Eliezer foi e orou a Deus, fez os seus votos, falou com Deus. Ó, meu Deus, a responsabilidade. Só o Senhor pode me dizer quem é. E então foi achada Rebeca. E ela veio sem conhecer o noivo, sem os seus parentes conhecer o noivo, e ela saiu da sua casa virgem, pura, e seguiu um homem estranho que era Eliezer, mas um homem que era dirigido pelo Espírito Santo, que era dirigido pelo próprio Deus. Então você vê como é que Deus trabalha. Aqueles que amam a Deus, como o caso de Abraão, Deus abençoa, Deus atende, Deus acompanha, Deus guarda, Deus realiza a sua vontade. Mesmo falhando, Abraão falhou, Sara falhou, todos falharam, todos falham, mas havia algo dentro de Abraão que o fazia diferente, o diferenciava das demais pessoas. Ele era um homem temente ao Senhor. E Eliezer pegou o espírito, ele era temente ao Senhor e colocou nas mãos do Senhor essa responsabilidade. Me dirija, meu Senhor. E então deu tudo certo. Então, quando a gente ama a Deus, Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele nos orienta, nos dá a escolha melhor. Ele nos protege. Sem o Espírito Santo, amiga e amigo, é impossível sobreviver neste mundo cão que vivemos. Nós vivemos num mundo mau, perverso, cruel, cada um buscando a brasa para sua sardinha. Cada um, na realidade, é o seguinte, é como diz o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a linguagem do mundo, a linguagem má, cruel, perversa, egoísta, egocêntrica. E no meio de uma geração perversa e incrédula, quem teme a Deus? Quem ama a Deus? Quem o teme? São poucos. Por isso também poucos são eleitos. Mas os poucos eleitos, esses têm o privilégio de ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. É o que Jesus promete aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, quer dizer, vai temer, vai obedecer, vai seguir a minha palavra. E meu Pai o amará. Quem me ama, meu Pai também o amará. E viremos para ele e faremos nele
morada. Faremos nele morada. Então, o servo de Abraão foi dirigido pelo próprio Deus. Ele tipificava, ou tipificou, simbolizou o Espírito Santo hoje. Ele é que dirige a sua igreja. E a sua igreja é formada apenas por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Quem não nasce da água e do Espírito Santo, nasce da carne. Mas quem nasce da água e do Espírito Santo é espírito, é espiritual. E é óbvio, é de Deus. Então, quando uma pessoa é de Deus, ela não se inclina para más intenções, como foi o caso de Sara, que foi mal intencionada. Ela estava com intenção de levar aquela serva que ela viu linda, charmosa, humilde, lá na casa, no palácio de Faraó, levar para sua casa e depois fazê-la gerar filhos para o seu marido Abraão. Então, minha amiga e meu amigo, quando nós observamos esses simples detalhes da palavra de Deus, quando nós obedecemos, nós mostramos que tememos a Deus, nós provamos para Deus que tememos a Ele. E as outras pessoas sabem disso. Os incrédulos debocham, riem, mas aqueles que são obedientes, que mostram um amor sacrificial, porque quem ama nega-se a si mesmo, fazer a sua vontade para fazer a vontade da pessoa que é amada. Essa é a realidade. Então, Esté e eu não gosto de prevalecer a minha vontade sobre a dela, não. A não ser no que diz respeito à comida, que cada um tem o seu gosto. Mas eu quero sempre vê-la feliz. Ela estando feliz, eu vou estar feliz. Ela estando bem, eu estarei bem. Se ela estiver mal, eu vou estar mal. Por quê? Porque o amor é verdadeiro. O amor, ele sacrifica. E Deus quer exatamente esse tipo de conduta de amor da nossa parte para com Ele. Porque nós não o vemos, não o sentimos, não o tocamos, mas nós temos a palavra dele. A palavra dele diz a vontade dele, mostra a vontade dele. E se eu sigo essa palavra, se eu faço a vontade dele, é óbvio que ele vai vir e fazer morada dentro de mim. E é isso que tem que acontecer com você. Por exemplo, hoje nós temos aquela reunião especial dos membros, as pessoas que querem receber o Espírito Santo e as pessoas que já têm e querem, digamos, crescer na fé. Então, vá com sede hoje, especialmente na reunião da noite, quando as pessoas se reúnem para buscar a presença de Deus, sem ficar pensando no trabalho, sem pensar em nada dessa vida, mas mergulhar o pensamento diante do altar e falar com Deus. O Espírito Santo vai descer sobre você, amiga e amigo. Eu creio. Se você apresenta esse caráter aqui, você ama Jesus, você tem sacrificado por Ele, você tem abrido mão da sua vontade para fazer a vontade dEle.
Você tem deixado de fazer a vontade sua para fazer a vontade dele. Isso significa amor. Então você pode cobrar dele. Você pode cobrar dele. Oh, meu Deus, o Senhor prometeu, está aqui escrito. E porque o Senhor prometeu, não há como não acontecer. E eu estou aqui. Então, vá com essa fé. E você vai receber o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.